Poeira baixa, capim esmagado. Uma equipe de monitoramento parada na borda da clareira. E no centro, um elefante adulto caído de lado, grande demais para parecer apenas parte da paisagem, pesado demais para aquela morte caber em silêncio. Ninguém se aproximou de imediato. O primeiro ranger parou antes da linha das pegadas, como se o chão ainda guardasse alguma coisa que os olhos não tinham entendido. Havia moscas, terra revolvida e um cheiro seco de mato quebrado. Mas não havia a cena que todos esperavam encontrar ao redor de um gigante morto. Não havia homens fugindo. Não havia leões disputando carne. Não havia a manada protegendo o corpo. Só marcas demais, espalhadas demais, próximas demais. Na África, existe uma regra que quase todo animal aprende cedo. Quando um elefante adulto atravessa a savana, o caminho muda. Leões observam, hienas esperam, zebras recuam, antílopes somem no capim. Até búfalos calculam distância, porque enfrentar toneladas de osso, músculo e memória é uma aposta que poucos corpos conseguem pagar. Um elefante adulto não precisa rugir, não precisa correr, não precisa provar domínio. Ele só continua andando, e a savana se organiza ao redor dele. Mas naquela manhã, a regra estava quebrada. O maior corpo daquela região não estava abrindo passagem, arrancando galhos ou empurrando árvores com a calma brutal de quem sabe que quase nada pode detê-lo. Estava imóvel, tombado de lado, a tromba caída na poeira, a pele marcada por sinais que não pareciam contar uma história simples. A primeira pergunta veio como reflexo. Caçadores ilegais? Depois veneno. Depois leões. Depois doença. Depois uma briga entre machos. Talvez um golpe de presa, uma queda pesada, um confronto que terminou longe da manada. Cada hipótese parecia possível por alguns segundos, mas a cena recusava respostas fáceis. As presas ainda estavam no corpo. Não havia sinal claro de arma. O capim não estava amassado apenas em uma direção de fuga. Estava esmagado em volta, como se a luta tivesse fechado o círculo. Havia marcas baixas na lateral do elefante, e havia pegadas menores cercando a última tentativa de movimento, repetidas, nervosas, quase insistentes. E o detalhe mais estranho era que essas pegadas não fugiam do cadáver. Elas voltavam para ele, como se o confronto tivesse sido repetido de perto várias vezes. Aquilo não parecia uma caçada. Não parecia uma execução humana. E também não parecia uma queda simples. Parecia que vários corpos menores tinham fechado o espaço ao redor do maior animal da savana. A hipótese dos caçadores ilegais foi a primeira a ganhar força, porque parecia impossível olhar para um elefante morto e não pensar em homens. A savana conhece esse tipo de silêncio. O disparo que ninguém ouviu. A pressa. O marfim arrancado. O corpo deixado como prova de que a força também pode ser vencida por crueldade humana. Mas ali, alguma coisa não fechava. As presas ainda estavam no lugar. Não havia corte limpo na face. Não havia marcas claras de retirada, nem trilha forte de veículo, nem pegadas humanas dominando a cena. Se homens tinham passado por ali, o chão não contava essa história com segurança. Então os olhos foram para os leões. Eles eram suspeitos fáceis. Um grupo faminto pode explorar fraqueza, principalmente quando a seca aperta e um animal grande se separa da manada. Filhotes, jovens e indivíduos debilitados podem virar alvo quando a noite favorece os predadores. Só que aquele corpo não parecia resultado de uma caça comum. Faltavam mordidas concentradas, sinais de arrasto, abertura típica de predação e o desenho de vários leões trabalhando para derrubar carne viva. Aquilo não tinha ritmo de ataque. Tinha pressão. Tinha repetição. Tinha marcas que pareciam vir do chão, não de dentes, como se a ameaça tivesse atingido baixo e voltado várias vezes, até o silêncio ficar pesado.
A terceira hipótese foi a mais convincente. Outro elefante. Machos adultos brigam com uma violência que muda a paisagem. Um golpe de presa pode perfurar. Um empurrão pode tirar o equilíbrio. Uma queda pesada pode terminar o confronto antes que o derrotado consiga levantar. Por alguns minutos, essa parecia a resposta correta. 2 gigantes, uma disputa, uma tragédia. Mas a clareira negava essa versão aos poucos. Não havia árvores partidas em sequência. Não havia 2 trilhas largas de corpos enormes avançando e recuando. Não havia sinais de um duelo longo entre forças iguais. O chão estava destruído, sim, mas de outro jeito, pisoteado por muitos cascos menores, cruzados, repetidos, nervosos, como se vários animais tivessem entrado e saído do mesmo ponto, fechando espaço em vez de fugir dele. E é por isso que histórias como essa importam. No Terra Felina, a natureza não é contada como conto bonito. Ela é investigada como cena de crime. Porque às vezes, a resposta não está no maior rastro, está nos menores, multiplicados ao redor da vítima. Foi nesse detalhe que a pergunta mudou. Não era mais qual gigante derrubou o elefante. Era quantos animais menores seriam necessários para fazer isso. Quando o nome apareceu, pareceu errado. Era o búfalo africano. Sim, o búfalo. O mesmo animal que na maior parte dos encontros deveria sair do caminho de um elefante. Não porque fosse fraco. Um búfalo adulto é pesado, agressivo quando pressionado e capaz de enfrentar leões com uma coragem que beira a loucura. Mas diante de um elefante adulto, ele ainda parece menor, mais baixo, mais fácil de afastar. E talvez tenha sido exatamente esse erro de leitura que tornou a cena possível. O búfalo não caça elefantes, não procura elefantes como presa, não domina a savana acima deles. Ele não acorda procurando derrubar gigantes, mas uma manada apertada perto da água, com bezerros no meio e pouca distância para recuar, deixa de agir como animais isolados. Vira um corpo só, um corpo nervoso, compacto, defensivo, pronto para responder antes de pensar. A arma do búfalo não é beleza, é pressão, é grupo. São chifres baixos, entrando onde o elefante não enxerga bem. São cascos repetidos rasgando poeira. É massa empurrando de lado, várias vezes, até transformar espaço em armadilha. O elefante é alto, poderoso, dominante, mas sua força depende de equilíbrio. Precisa girar, precisa dar passo, precisa manter distância. O búfalo entra baixo, no flanco, nas pernas, na barriga baixa, nas articulações. Um sozinho talvez não mudasse nada. 2 poderiam irritar, mas muitos, atacando em ângulos curtos, impedem o gigante de recuperar o controle. E esse detalhe muda tudo, porque um elefante não cai apenas quando sente dor. Ele cai quando perde tempo. 1 segundo sem apoio, uma pata mal colocada, um corpo enorme tentando corrigir tarde demais aquilo que animais menores já tinham percebido antes. A cena começava a fazer sentido. O elefante, talvez, se aproximou demais da manada, perto de uma área de água disputada. Talvez não percebeu que os búfalos estavam comprimidos, sem saída fácil. Talvez um bezerro tenha ficado no meio do caminho. Um animal investiu primeiro. O outro fechou o lado. O elefante tentou girar, mas o próprio corpo precisava de espaço. A primeira carga não derrubou. A segunda tirou o passo. A terceira atingiu quando o peso já estava mal distribuído. E então, o que antes era vantagem, virou problema. Toneladas não são apenas força. Quando caem, viram prisão. A pergunta já não era como um búfalo matou um elefante. Era pior. O que havia de errado com aquele elefante para que uma manada inteira percebesse a chance antes dele? Depois dos exames, a história mudou de peso. Até aquele momento, a cena parecia apontar para uma manada que havia feito o impossível. Mas quando os biólogos analisaram o corpo com mais calma, perceberam que o elefante talvez já estivesse perdendo a luta antes mesmo de encontrar os búfalos. Havia sinais de desgaste, perda de condição corporal
inflamação e uma infecção avançando em silêncio. A suspeita era de uma bactéria, ou talvez de um fungo oportunista, algo pequeno demais para aparecer na paisagem, mas forte o bastante para roubar energia por dentro, dia após dia, passo após passo. Foi aí que tudo ficou mais claro. Em condições normais, aquele elefante dificilmente cairia daquela forma. Um adulto saudável, atento, com espaço para se mover e força plena nas pernas, poderia abrir caminho, impor distância e transformar a aproximação dos búfalos em erro. O tamanho ainda estaria do lado dele. A altura ainda estaria do lado dele. A memória de outros confrontos ainda trabalharia a favor dele. Mas aquele corpo já pagava um preço invisível. A doença tirou reação. A seca tirou energia. O isolamento tirou proteção. E quando a manada fechou o espaço, o gigante já não tinha todos os segundos que precisava para corrigir o próprio movimento. Essa é a parte mais cruel da savana. Ela raramente derruba um animal poderoso de uma vez. Primeiro enfraquece, depois isola, depois espera que ele continue agindo como se ainda estivesse no auge. Talvez aquele elefante tenha entrado na área dos búfalos, acreditando que sua presença bastaria. Talvez, em qualquer outro dia, bastasse mesmo. Mas naquele dia, a primeira carga tirou o ritmo. A segunda fechou o lado. A terceira encontrou o momento em que o peso já estava mal distribuído. O chão seco não perdoou. O corpo tombou pesado e a queda fez o resto. E isso, naquela clareira, foi suficiente para mudar tudo ali em poucos minutos. O búfalo africano não era o novo rei da savana. O elefante não deixou de ser gigante. Mas naquele encontro específico, a hierarquia rachou. Não porque muitos pequenos se tornaram maiores que ele, mas porque encontraram um gigante no único dia em que o corpo dele já não obedecia como antes. Se você quer continuar vendo histórias onde a natureza revela o lado que quase ninguém mostra, acompanhe o Terra Felina, porque na África, um gigante raramente cai porque encontrou alguém maior. Às vezes, ele cai porque encontrou muitos menores no único dia em que o próprio corpo já não conseguiu obedecer.